Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria começar aqui lendo um aviso do pessoal da Livraria do Seminário de Filosofia. É importantíssimo este negócio. Já está em pré-venda o livro de Monsenhor Cláudio Sanaúja, Poder Global e Revolução Universal. É um livro fundamental para entender a formação do governo mundial e da religião universal, que farão como grandes vítimas a religião cristã, a família e a vida humana. No próximo sábado, dia 26 de maio, Monsenhor Sanaúja ministrará em São Paulo um curso sobre a ONU e a reengenharia anticristã, em grande parte baseado no livro que será lançado nesse evento. Para os interessados no assunto, é uma oportunidade única. Veja mais informações no site da Livraria do Seminário da Filosofia ou em www.ecclesiae.com.br. Ecclesia é ECCLESIAE.com.br. Voltamos a realizar um trabalho de ampliação dos títulos à venda na nossa livraria. Ultrapassamos os 2.000 títulos e convidamos todos a visitar o nosso site e navegar nas opções que estão dispostas em categorias. Lembramos que os alunos do Seminário de Filosofia têm 10% de desconto sobre qualquer produto à venda. Então, o site é www.livraria.seminariodefilosofia.org. Então, olha, antes de tudo, eu quero ler aqui para vocês um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio, que depois vocês podem ler lá, respondendo a uma pergunta que muita gente tem feito. O artigo chama-se Promessa Cumprida. Amigos leitores perguntam o que penso da Comissão da Verdade. Nem há muito o que pensar. Ao entregar à admiração pública essa criatura dos seus sonhos, a presidenta Dilma Rousseff prometeu transparência. E confesso, raramente ter visto coisa tão transparente, tão aberta à inspeção de seus mais íntimos segredos. Tão cândido é o despudor com que ela se apresenta, que vai até um pouco além da obscenidade. A mais exaurida das imagens diria que desde a roupa nova do rei não se via nada igual. Mas, comparadas a esse espetáculo, as vestes inexistentes de Sua Majestade têm a impenetrabilidade de uma burca. De um só lance, o sistema que nos governa rasga as vestes e, lançando as urtigas até o manto diáfano da fantasia, exibe ao mundo suas banhas, suas partes pudendas e suas entranhas com o devido conteúdo excrementício. O nome da porcaria já diz tudo. Nenhuma comissão investigadora com alguma idoneidade e honradez pode prometer antecipadamente a verdade. No máximo, uma busca criteriosa, o respeito aos fatos e documentos e um esforço sincero de interpretá-los com isenção. Se antes mesmo de constituir-se, a coisa já ostenta o rótulo de a verdade, é porque seus membros não esperam encontrar pelo caminho aquelas incertezas, aquelas ambiguidades que são inerentes tanto ao processo histórico quanto mais ainda à sua investigação. Se tem tanta certeza de que o resultado de seus trabalhos será a verdade, é porque sentem que de algum modo já a possuem, que nada mais têm a fazer do que reforçar com novos pretextos aquilo que já sabem, acreditam saber ou desejariam fazer-nos crer. E quem, ó raios, ignora que verdade é essa? Quem já não conhece, para além de toda dúvida razoável, o enredo, os heróis, os vilões e a moral da história no script da novela que os 7 membros da comissão terão 2 anos para redigir? Quem não sabe que o produto final da sua criatividade literária será apenas o remake, retocado num ou noutro detalhe, de um espetáculo já 1000 vezes encenado na TV, nas páginas dos jornais e revistas, em livros e teses universitárias, em manuais escolares e em discursos no parlamento? Se é certo que quem domina o passado domina o futuro, qualquer observador atento poderia prever, já nos anos 60,
a conquista do poder pela esquerda revolucionária e a instauração de um sistema hegemônico que eliminaria de uma vez por todas a mera possibilidade de uma oposição direitista ou conservadora. Sim, desde aquela época, quando os generais acreditavam mandar no país porque controlavam a burocracia estatal, a esquerda, dominando a mídia, o movimento editorial e as universidades, já tinha o monopólio da narrativa histórica e, portanto, o controle virtual do curso dos acontecimentos. Os militares, que em matéria de guerra cultural eram menos que amadores, nada perceberam. Imaginaram que a derrota das guerrilhas havia aleijado a esquerda para sempre, quando já então uma breve leitura dos cadernos do cárcere teria bastado para mostrar que as guerrilhas nunca tinham sido nada mais que um boi de piranha jogado às águas para facilitar a passagem da boiada gramsciana, conduzida pelo velho partidão, no qual os luminares dos serviços de inteligência militares só enxergavam o adversário inofensivo, cansado de guerra, ansioso de paz e democracia, quase um amigo, enfim. A história que a Comissão da Verdade vai publicar daqui a 2 anos está pronta desde a década de 60. O simples fato de que os comissionados se comprometam a excluir do seu campo de investigações os crimes cometidos pelos terroristas já determina que, no essencial, nada na narrativa consagrada será alterado, exceto para reforçar algum ponto em que a maldade da direita e a santidade da esquerda não tenham sido realçadas com a devida ênfase. Com toda a evidência, não é possível a reconstituição histórica de delitos cometidos por uma tropa em combate sem perguntar quem ela combatia, por que combatia e quais os critérios de moralidade iguais para ambos os lados eram vigentes na ocasião dos combates. O professor Paulo Sérgio Pinheiro não entende essa obviedade, mas quando foi que ele entendeu alguma coisa? Os membros da comissão enfatizam que os trabalhos da entidade, aspas, não terão caráter jurisdicional nem persecutório, fecha aspas, que visarão apenas a reconstituir a verdade histórica. Mas quem não enxerga que essa presunção já nasce desmascarada pelo fato de que entre os incumbidos da missão historiográfica não há um único historiador, nenhumzinho sequer, só juízes, advogados e, sem outra razão plausível, fora a homenagem de praxe ao charme e à beleza da mulher brasileira, uma psicanalista. Já imaginaram um tribunal penal ou civil sem um único juiz, tão somente professores de história e um ginecologista? Juristas não têm treinamento profissional para averiguação histórica de fatos, só para a sua posterior catalogação e avaliação legal. E é precisamente disto que se trata. Não é preciso pensar nem por um minuto para enxergar que a finalidade da coisa não é a verdade histórica, mas o julgamento, a condenação moral e publicitária, a humilhação dos acusados, preparando o terreno para um festival de punições sob o rótulo cínico de reconciliação. Tudo isso é óbvio, transparente à primeira vista. A promessa da presidenta, portanto, já está cumprida. Apenas, Sua Excelência se esqueceu de avisar ou de perceber que o objeto visível por trás da transparência não é a verdade do passado, mas a do presente. Não o que sucedeu entre militares e guerrilheiros nos anos 60 e 70, mas o que se passa nas cabeças daqueles que hoje têm o poder de julgar e condenar. Então, eu escrevi esse negócio porque tem um pessoal que fica reclamando que eu escrevo muito sobre os Estados Unidos, Obama, a política internacional, né, a Rússia, esse negócio todo, e falo pouco do Brasil, tá certo? Quer dizer, não analiso essas coisas como Comissão da Verdade, julgamento dos assassinos do Celso Daniel e coisas desse tipo. Agora, acontece o seguinte, tudo o que se passa no Brasil, desde pelo menos 10 anos, é de uma obviedade e de uma repetitividade absolutamente infernais. Portanto, tudo o que está se passando agora é coisa sobre a qual eu já escrevi 10 ou 15 anos atrás. Então,
Marx dizia que a história se repete, acontece a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. No Brasil não é assim, já é como farsa na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na 10ª. A coisa é o mesmo carnaval, a mesma chanchada da Atlântida que se repete ano após ano, tudo igualzinho. Eu estou dizendo para vocês aqui, acabei de escrever isso, eu aposto as 2 bolas do meu saco, só tenho 2, são velhas, gastas, já não funcionam muito bem, mas são minhas. E são piores, são as únicas que eu tenho. Aposto as 2 que esta porra desta comissão da verdade, daqui 2 anos, vai repetir toda a pataquada antimilitar que já tem saído, né, ano após ano, desde os anos 60, meu Deus do céu. Você leiam o livro do Nelson Werneck Sodré, é um general comunista, historiador. Sob outros aspectos, um homem até competente, que merece todo o nosso respeito. O livro chama-se A Fúria de Caliban. Era sobre a perseguição aos intelectuais no regime militar, né? Eram tão perseguidos que o próprio autor disto foi nomeado para a Academia Brasileira de História Militar em sessão onde estava presente o próprio presidente da República, Marechal Castelo Branco. Naquele ano recebeu mais não sei quantos prêmios, e publicou não sei quantos livros, e todo mundo batendo pau para o Nelson Werneck Sodré para mostrar como o homem era perseguido. Né? Então eu imaginava, assim, você já pensou em Cuba, um dissidente, né, um historiador dissidente, publicar um livro contra o Fidel Castro, e o Fidel Castro presidir uma sessão em homenagem ao cara? Você consegue imaginar um treco desse? Então, a mesma história de que nós somos, de que a esquerda é sempre inocente, coitadinha, vítima, perseguida, e a direita são, né, maldosos, cachorros loucos, hidrófobos, tentando sempre morder a coitadinha. Essa história já vem desde os anos 60 e o pessoal vai repetir tudo igual, porra. Ora, que tem que averiguar os crimes, delitos que houve na época, é claro que tem que averiguar, mas é a coisa mais óbvia do mundo. Só que, como são delitos cometidos em combate, você tem que entender isso. Havia uma guerra, havia um conflito armado. Né? E no conflito armado, você pode haver delitos de parte a parte. Só que os delitos só são compreensíveis dentro do contexto do que estava acontecendo. Afinal de contas, o delito foi cometido contra quem? Né? Então, e outra coisa, qual era o nível de moralidade, quais eram os critérios de julgamento que estavam em vigor na época dos acontecimentos? Sem isso, você não pode entender merda nenhuma do que aconteceu. Agora diz esse cara que vai reconstituir a verdade histórica. Vou reconstituir a verdade histórica, assim, só o seguinte, só não pode falar, né, metade da história. Então que porra de verdade histórica é esta? Né? Então é claro que ou se averigua tudo ou nada. Agora, se é para julgar e condenar, então de fato não precisa saber o que os terroristas fizeram. Por exemplo, a história do Mário Cosel Filho. Todo mundo sabe que a dona Dilma estava entre os planejadores daquela ação. Eles soltaram um carro, o carro veio pela ladeira. Né? O quartel-general do 2º Exército fica no fim de uma ladeira lá em São Paulo. Né? Soltaram um carro, o carro bateu no poste. Daí tá lá o soldadinho, Mário Cosel, né? Ali de sentinela, ele foi ver porque se tinha alguma vítima, se precisava de ajuda, qualquer coisa, foi lá para socorrer as vítimas, daí passou outro cara, jogou uma bomba nele. O cara morreu. A família ficou 30 anos esperando, nunca recebeu um puto de indenização, nunca recebeu um pedido de desculpa. O pai do moleque ficou louco e morreu. Agora, você já viram a dona Dilma pedir desculpas? Chegar no rádio, na televisão e dizer, olha, eu me arrependo, desculpa, nós matamos você, você foi uma vítima inocente de um conflito. Nunca saiu uma porra de uma palavra. É? Você vê, também esta semana teve esse negócio que o Cabo Anselmo, né, que ele trabalhou para a esquerda, trabalhou para a direita, no fim foi chutado e virou uma não pessoa. Ele não tem documento, não tem identidade, não tem emprego, não tem porra nenhuma. Viveu 30 anos assim, agora está velho, tá certo? Então ele pediu também uma indenização, os caras negaram a indenização. Né? Dizendo, não, mas ele foi agente duplo, etc, etc. Pera. A sua opinião sobre o Cabo Anselmo, tem gente que... Olha, o pessoal da esquerda tem queixa contra ele, o pessoal da direita também tem queixa contra ele. Mas espera um pouquinho. Isso não tem nada a ver com a questão dos documentos e dos direitos constitucionais do homem. Você tem direito a uma carteira de identidade, porra. É? Ele não pode ser uma não pessoa. Então, até o nosso amigo Reinaldo Azevedo é contra a indenização do cara.
Você deixa um cara sem documento, sem emprego, marginalizado 30 anos e não dá um tostão de indenização pro cara? Que merda é essa? Não interessa quem é. Se fosse, sei lá, Luiz Antônio Satanás da Silva, tá entendendo? Stalin de Almeida, né? Fidel Castro dos Santos, não interessa quem é, pô. Pode ser o maníaco do parque, pode ser o Champinha, ele tem que ter um documento, porra. Você tá entendendo? Não pode ser uma não pessoa. Então o Cabo Anselmo é claro que merecia indenização por ter vivido na total marginalidade como uma não pessoa durante 30 anos. Agora, não tem indenização para o Cabo Anselmo, para aquele rapaz que perdeu a perna no atentado ao consulado dos Estados Unidos, Orlando Lovecchio, deram lá uma miséria de, sei lá, R$500 por mês. R$500 por mês? Enfia no cu, porra! Agora, quero ver Dona Dilma ter pelo menos a honradez, tá certo, de pedir desculpas. Você não vai tirar dinheiro do seu bolso, dona? É dinheiro do povo. Não estou dizendo, nem dê indenização, mas pelo menos peça uma desculpa, diga uma palavrinha, mostre algum sentimento de humanidade. Não pode. Para esta gente é importante você desumanizar completamente o seu adversário e você impor à nação brasileira um novo código moral no qual só existe um pecado: ser contra o comunismo. Isto é ética, é a moral da União Soviética, é a moral da China, de Mao Tse Tung. E esta mulher, essa Dona Dilma, está impondo isso à nação, sem dizer que é isto. Impõe não com palavras, impõe pelos atos, impõe com aquele ensinamento tácito e cínico, tá certo? Que você é obrigado a obedecer, mas não pode falar, tá certo? Então é uma coisa de uma brutalidade psicológica fora do comum. Então, ora, mas acontece o seguinte, tudo isto, eu já disse isto 15, 20 anos atrás. Eu já disse que essa é a cabeça desses filhos das putas. Eu já avisei 20 anos atrás. E esse pessoal, esse milico, eu já falei tudo isso 20 anos atrás no Clube Militar do Rio de Janeiro e em outras instituições militares. Eu já expliquei para eles como é que funciona isso. Quer saber? Esse negócio do Antônio Gramsci, por exemplo, o pessoal do Partidão fez isso. Deixa lá os guerrilheiros se matar, aquela meia dúzia. Enquanto isso, a gente apronta aqui a Revolução Cultural, toma o movimento editorial, toma a mídia, ocupa todo o espaço e sobe. Então, o pessoal da guerrilha foi realmente boi de piranha. Ora, quem quer que tivesse lido, por licença, quem quer que tivesse lido Antônio Gramsci entendia que o negócio era esse. Você faz uma guerrilha com 20 neguinhos armados contra o Exército, Marinha, Aeronáutica, PM, porra, não dá. Você acha que eles esperavam ganhar aquilo? Falaram, não, aquilo é só para fazer um barulho e atrair os idiotas dos milicos, ficam lá perseguindo guerrilheiro, lá no Araguaia, na Ilha Comprida, no Raico Park. Enquanto isso, nós fazemos uma revolução cultural aqui e tomamos o país, como de fato aconteceu. Agora, isso já estava claro nos anos 60. Enquanto o pessoal do Marighella estava lá preparando guerrilha, a turma do Partidão estava publicando, lendo e estudando Antônio Gramsci, porra. Isso foi nos anos 60. O primeiro livro Gramsci saiu no Brasil já em 64, publicado pelo Enio Silveira. Tá certo? Depois saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4, e o pessoal do Partidão estudava aquilo dia e noite, enquanto os trouxas dos guerrilheiros ficavam lá, dando e levando tiro no Araguaia, e os milicos trouxas tudo atrás deles. Então, o Partidão usou essa turma da guerrilha como camisinha, boi de piranha é camisinha e vaselina, tá entendendo? E foi no cu dos milicos, eles nem perceberam. Eles, quando venceram as guerrilhas, falaram, oba, acabamos com a esquerda. Falaram, pô, mas vocês são os trouxas, caralho! Sabe, não há saco para isso, porque é muita burrice, leva muito tempo para entender o óbvio. Quer saber? O primeiro milico que deu sinal de ter prestado atenção ao Antônio Gramsci foi em 2001, o general José Fábrega. Depois de eu torrar muito o saco deles. Agora, quando eles foram ler Antônio Gramsci, meu filho, a piroca já tinha entrado. E já estava aquele negócio da história do macaquinho, as bolas estão saindo. Agora, Antônio Gramsci tem uma piroca. Fala, tem sim.
Você está entendendo? Quer dizer, vocês se ferram porque vocês são burros. Isso aí é o que Eric Voegelin chamava estupidez criminosa. Vocês não têm o direito de dar um golpe militar, tirar um presidente. Aliás, já sacanearam desde o início, porque deram o golpe prometendo que ia ter eleição em 6 meses. E depois, um milico complexado, tá entendendo? E que é o Castelo Branco, vendo o sucesso de Carlos Lacerda, que era o líder civil da Revolução, né? Carlos Lacerda era um homem bem apessoado, bonitão, falava bem, todo mundo gostava dele, foi um governador de sucesso. Daí tiraram lá um general, baixinho, sem pescoço, tudo complexado. Ele teve que acabar com a carreira do Carlos Lacerda. E para isso suspendeu a eleição, e daí criou o governo militar, criou a ditadura, que não era para ter existido. Quem apoiou o golpe, apoiou por quê? Porque sabia que o governo João Goulart era um governo corrupto, comunista, comprometido com Fidel Castro, trabalhando para Fidel Castro, chupador de pica de Fidel Castro. Então tiraram o cara e fizeram bem tirar. Só que é o seguinte, tiraram e prometeram a eleição em 6 meses. Em vez disso, ficar lá 20 anos torrando o saco. Tá certo? E nem sequer deram educação ao povo contra o comunismo. Nem isso fizeram. É? Você imagina como a vida teria sido diferente se durante os 20 anos que esses milicos ficaram lá, eles tivessem educado toda a nação, passar toda semana documentário sobre o que se passou nos campos de concentração da China, da União Soviética, da Hungria, mostrar toda esta sangueira, esta violência sem fim, esta desumanidade hedionda que foi o comunismo, tivesse educado o país, nunca esta gente estaria no poder. E essa milicada ficou lá no governo, né? Acha, não, nós vamos só cuidar da parte administrativa, não tem coragem de enfrentar os caras na guerra cultural e ideológica, pô. Então deixaram os comunistas tomar conta de tudo, né? Então, quer dizer, vocês se ferraram, mas vocês são culpados disso também, vocês não cumpriram a sua obrigação, usurparam o poder, porque quem apoiou o golpe, nós tivemos até o Otto Maria Carpo apoiou o golpe. Ele escreveu 2 editoriais no Correio da Manhã, chama Basta e Fora, celebrando a saída do João Goulart, que ninguém mais aguentava, tá, né? 3 meses depois ele já estava contra o regime, porque percebeu que os milicos estavam com treta, porra. Não iam cumprir a palavra dada, tá certo? Você pensa o quê? Que o país é seu? Você faz um golpe, todo mundo ajudou vocês a fazer o golpe. A igreja ajudou, a população inteira ajudou, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a maior manifestação pública que já existiu nesse país. Fizeram coleta de dinheiro, aquela campanha do ouro para o bem do Brasil, todo mundo foi lá, deu dinheiro, velhinhas iam lá, davam aliança, tá entendendo? Davam colar que ganhou quando era de noivado, 50 anos atrás, a velhinha lá, e dá para ajudar vocês, porque vocês tiraram um presidente corrupto e vendido e prometeram eleições em 6 meses. E o país inteiro esperava que o próximo presidente fosse um dos líderes civis do movimento, e, em primeiro lugar, o próprio Carlos Lacerda. Ou então Juscelino Kubitschek, que apoiou o golpe também. E que eram as 2 pessoas mais populares do Brasil, eram Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Né? Agora, Deus milicos chegou lá, e diz, não, agora nós não podemos confiar nos civis. Eu falei, uai, e nós podemos confiar em vocês? Vocês mentiram pro país inteiro, porra. É? E depois ficaram lá, em vez de ensinar, educar a nação contra o comunismo, não falavam nada, faziam de conta que são apolíticos, e daí prendia comunista e ia matar lá no porão do doicode. Ora porra! Hã? Isso é coisa que se faça? Quer dizer, vocês emporcalharam, vocês, seus milicos, vocês emporcalharam a coisa, e vocês estão levando cuspida porque vocês merecem. É? Os comunistas são pior do que vocês, certamente. Mas vocês fizeram cagada pra caralho. Vocês traíram a confiança que a nação depositou em vocês. É? Então, tem que se fuder mesmo. Agora, não é porque os milicos erraram que nós vamos confiar nesta merda dessa comissão da verdade. É? Que está lá 6 advogados e uma psicanalista feminista, doidinha, Dona Maria Rita Kel. É? Então, o que está fazendo a Maria Rita lá? Os caras falam, não, tem homem demais, tem que botar uma mulher. Pega a primeira aí. Maria Rita, serve ela. O que Maria Rita entende de história? Merda nenhuma. O que esses juízes todos entendem de história? Merda nenhuma. Não tem um puto do historiador lá. Hã? E diz, não é judicial o negócio, é só verdade histórica. Porra, que palhaçada, hein?
Agora as pessoas reclamam que quer que eu escreva sobre isso. Falam, não tem que escrever, não tem que pensar, eu já escrevi. Leiam meus artigos de 15 anos atrás, vocês vão entender tudo que se faz no Brasil. A política virou um negócio enormemente repetitivo e bocó. Isto é que é a política no Brasil. Hã? Agora, você veja, aqui o pessoal está reclamando muito do Barack Obama. Diz que ele não fez nada. Eu digo, não, mentira. Tem uma coisa que ele fez, um problema que ele resolveu brilhantemente. Ele acabou com o congestionamento de trânsito neste país. De norte a sul, tanto nas estradas quanto na cidade, não tem mais congestionamento. Hã? E as pessoas reclamam. Sabe por que não tem mais congestionamento? Porque ninguém aguenta mais sair na rua, porque não aguenta pagar o preço da gasolina. Então, o tráfego diminui em 30%, o resultado acabou com o congestionamento. E os caras ainda reclamam do presidente, porra! Como é que pode ser um negócio desse? Hã? Então, se a grande realização do Barack Obama acabar com o congestionamento de trânsito, Agora, vocês querem saber? Isso que acontece no Brasil não tem importância nenhuma. O curso das coisas no Brasil é decidido aqui. O destino dos Estados Unidos decide o que vai acontecer na América Latina e no Brasil. O Brasil não é um produtor de história. O Brasil é um eco remoto. O Brasil é uma sombra. Ele não é nem... Sabe aquele negócio do rabo acabando o cachorro? Não, ele não é nem o rabo do cachorro, ele é a sombra do rabo. Se o cachorro abana o rabo abana a sombra, e a gente vai lá para discutir o que está acontecendo na sombra. Fala, não, vamos direto na causa, tá entendendo? Então, agora, você vê aqui, aí na Colômbia, graças a esse outro traidor vendido que é o Juan Manuel Santos, as Farc estão voltando à ação. Fizeram aquele atentado contra o Fernando Londoño, fracassou porque morreu 2 pessoas, morreu 2 assessores, 2 ajudantes do Fernando Londoño, tá certo? E ele miraculosamente escapou, e daí já fizeram outro atentado contra o Álvaro Uribe, que o homem ia no teatro, 10 minutos dele chegar, descobriu a bomba no teatro. Quer dizer, eles estão com a corda toda de novo, eles se animaram. Por quê? É aquele negócio do Donald Rumsfeld. A fraqueza atrai a agressividade. Mostra que tu tá fraquinho, os caras vão querer bater em você, porra. Então você vê, aqui tem um monte de cursos sobre negócio de segurança pessoal, etc. etc. Lição número 1. Quando tu tá na rua, não mostra que tu tá intimidado, fraquinho. Não, tu tem que andar de cabeça erguida e com ar desafiador. Porque se vier um cara te assaltar, fala, tu pode tentar me assaltar, mas se fuder um pouquinho você vai. No mínimo isso, porra. Agora, você vê, aqui, esta onda toda que teve sobre esse negócio do Trayvon Martin, eu acho que alguma coisa modificou no caminho. Porque eles começaram, o país inteiro se mobilizou para dizer que era um crime racista. E daqui a pouco ficou claro que não era um problema de defesa pessoal. Então agora o eixo da conversa já mudou. Eles viram que não dá para impor o negócio do crime racista, agora nós temos que punir o tal do Zimmermann de qualquer jeito. Mas ninguém mais está falando em crime racista, hein? Já se desmoralizaram. Mas para não dar o braço a torcer, dizem, não, então agora nós temos que condenar o Zimmermann por qualquer outra coisa. Bom, talvez o Zimmermann seja culpado mesmo, porque agora a discussão é a seguinte, quem começou a briga? O eixo da discussão já mudou, melhorou muito, porque averiguar quem começou a briga é fundamental para saber se houve de fato um crime ou não, se foi defesa pessoal ou se foi um crime. Mas crime racial não foi de jeito nenhum. O Zimmermann pode ter sido irresponsável, ele pode ter sido precipitado, pode ter qualquer coisa. Racista ele não é. Agora, você veja que coisa. Essa semana saiu um artigo do Walter Williams, dizendo o seguinte, aqui nós pretos temos que tomar vergonha, porque nós somos 13% da população e nós cometemos mais de 50% dos crimes violentos aqui. E eu fui verificar, falei, deixa eu ver se ele está falando a verdade. Olha, eu peguei estatísticas de 2009, a mais recente que eu encontrei. Homicídios. Houve 5.286 homicídios cometidos por brancos. E houve 5.890 cometidos por negros.
Daí quando você vai ver, bom, mas parte das vítimas são negros mesmo. Tá? Quer dizer, os caras são os pretos matando os pretos. E daí diz que é perseguição racial, que são os brancos não estão matando ninguém, porra. Hã? Então, o Walter Williams tem toda a razão. Quer dizer, isso é uma vergonha. Agora, por que isso acontece? Você não vai explicar pela miséria. Por quê? Porque o nível, o padrão de vida dos negros nos Estados Unidos melhorou astronomicamente. Direitos civis, eles têm todos os direitos. Tá certo? E não se pode falar nada deles. Então, o que aconteceu? Por que tem essa criminalidade toda? Porque eles são induzidos a isto. Pela promessa de impunidade. Você não pode falar nada dos caras. Você vê, de 2010 para cá, surgiu uma onda de episódios do seguinte teor. Ajunta 20, 30, 40, 100 negros para bater em um ou dois brancos. Isso virou epidemia. Epidemia. Tem até um cara que fez um livro. Peraí, deixa eu ver se eu acho o livro. Eita. Ah, tá aqui. Achei aqui, ó. Colin Flaherty. White Girl Bleed a Lot. A garota branca sangrou um bocado. Isso é o que uma das agressoras, elas juntaram 20 para bater numa garota, e tinha uma mulher já velha, negra, rindo e falando, pô, a garota branca sangrou um bocado, olha que legal. Tá certo? Então, The Return of Race Riots in America. O retorno das rebeliões raciais na América. Está acontecendo um caso atrás do outro. Agora, a mídia não fala uma palavra. Né? E se chega na polícia, e a polícia, a primeira coisa, não, nós não temos nenhuma prova de que houve motivação racial. É um negócio incrível. Agora, no caso do Zimmerman, que não tem zero de motivação racial, o país inteiro matou um negro, então é por motivação racial. Então isso quer dizer, o establishment inteiro está protegendo a criminalidade negra. O negro tem salvo-conduto para fazer o que ele quiser. É por isso que a criminalidade não diminui, por mais que aumente o padrão de vida. Não é um problema de miséria, não é um problema social, é um problema de falta de vergonha. E falta de vergonha incentivada pelo establishment, incentivada pela mídia, incentivada pelo presidente da República, incentivada pelo Partido Democrata, incentivada por toda esta putada esquerdista. Né? Então esse negócio está assumindo as proporções, está sendo uma verdadeira guerra racial, que não existia mais, o problema já tinha acabado, porra. O Barack Obama trouxe tudo de volta. Né? Agora, né, se vocês puderem, leiam. Agora, falando em negro, a gente está falando só coisa ruim de negro, mas agora tem uma coisa boa, né? Que é, eu falei a semana passada do livro The Boy Who Met Jesus, escrito pela Immaculée Ilibagiza. Né? É um livro espetacular, desse livro de você chorar e de modificar a sua vida. Porque, ora, há mais de 100 anos nós temos o seguinte problema: a humanidade ocidental perdeu o senso do sobrenatural. Então, nós não somos mais capazes de compreender a nós mesmos como criaturas imortais que somos. Perdemos de vista isso completamente. Então, se a sua visão se circunscreve à vida presente, então, evidentemente, quando você morre, o mundo termina e não existe mais nada. Então, quer dizer, o limite da duração da sua vida passa a ser o limite da duração do cosmos. Então, você já está com uma visão totalmente distorcida da realidade. Você perdeu o senso das proporções. Né? Então, que se tem uma coisa que é óbvia, é o seguinte: óbvia, mais que provada, é que a consciência humana permanece depois da morte do seu corpo. Isso aí você tem, vamos dizer, as provas disso são tão abundantes. Eu já dei um curso inteiro sobre isso, não vou me repetir. Vocês procuram lá, vai no meu site para a palavra imortalidade, você vai ver um monte de coisa que tem lá. Então, outro dia mesmo eu estava vendo um depoimento, o sujeito é um piloto, o avião dele caiu, queimou tudo e ele viu que ele estava no inferno. Ele descreve a coisa, né? O sujeito aparece lá, ele está todo queimado, até é um cara bonitão, mas as queimaduras deformaram ele, mas ele não fica monstruoso. Curiosamente, as queimaduras no rosto dele deram para ele uma dignidade, uma imponência que o cara não tinha. E ele diz que no fundo do inferno ele então apelou ao Cristo.
que ele não acreditava, ele era um cara completamente indiferente a isso. Né? E ele viu, né, o mundo do espírito, e ele disse o seguinte: nós aqui, nós vivemos como se estivéssemos anestesiados. Nós vivemos num mundo tênue, um mundo evanescente, mas no mundo espiritual tudo é de uma clareza e de uma realidade pungente. Quer dizer, a história do mito da caverna do Platão. Você sai da caverna, pela primeira vez tu vai ver a realidade. Então é o seguinte, nós de fato vivemos numa caverna, vivemos num poço. Né? Como o sapo no fundo do poço, que acha, que pergunta para ele o que é o céu, ele diz: o céu é um buraquinho no meu teto. Porque é assim que ele vê, ele só vê aquele buraquinho. E nós todos estamos assim. Essas pessoas que passam por experiência, vamos dizer, de morte clínica, elas têm uma visão da realidade como ela é e recupera o verdadeiro senso das proporções. Então, tem pessoas que chegaram a isso através da visão de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora, como é o caso daquelas 3 meninas da cidade de Kibeho, em Ruanda, uma cidadezinha desse tamanho. São 3 meninas e um menino chamado Emmanuel Segatacha. Né? Ele era um cara analfabeto, nunca tinha entrado numa igreja, não sabia nada de cristianismo, de repente está lá Jesus Cristo falando com ele. E o depoimento é de uma realidade, de uma coisa assim que você não sai ileso daquilo. Né? Então, essa semana até, né, o Leonardo Penitente me mandou lá, mostrou que tinha um vídeo. Eu falei do livro no programa. Ele disse: olha, tem um vídeo. Vocês procuram lá, Marian Apparitions in Kibeho. Kibeho é K-I-B-E-H-O. Você procura no YouTube e vocês vão ver lá, aparece o Emmanuel Segatacha já adulto, né? E aparece as três meninas que tiveram visões de Nossa Senhora, como está contado além daquele livro que eu falei, The Boy Who Met Jesus. A Immaculée Libaguise escreveu também esse livro, Our Lady of Kibeho, que é sobre as 3 meninas que começaram a ter visão antes do Emmanuel. Inclusive, uma delas era muçulmana, e ela vivia gozando da cara das outras 2, dizendo que são malucas, etc. Um dia está ela lá fazendo gozação com as mulheres, de repente, catapimba, aparece Nossa Senhora para ela também. Então, essas meninas estão... uma morreu no genocídio de 94, as outras 2 estão vivas. Uma virou freira, a outra casou, tem 2 filhos e de vez em quando dá umas entrevistas aí. Não deixem de ver isso no YouTube, é uma coisa que vai mudar a sua vida, tá entendendo? Então você vê, Jesus Cristo, ele escolheu o país que está mais fudido, tá certo? E as pessoas mais improváveis, 3 menininhas, né? E este rapaz, o Emmanuel, que ele não tinha, veja, ele não tinha nem sobrenome, ele chamava Segatacha, era o único nome que ele tinha, né? Era que nem os filhos chamavam Zé Mané. Zé Mané do quê? Não interessa, tá entendendo? Então, daí, ele, nas conversas com o Cristo, ele diz: eu quero me batizar. E Cristo responde para ele: eu podia batizar você com um olhar, mas nós não vamos fazer isso porque as pessoas não vão acreditar. Então tu vai na igreja e pede para o cara te batizar e você vai ter o nome de Emmanuel. Cristo escolheu o nome dele, Emmanuel. Né? Então daí passou a se chamar Emmanuel Segatacha. E é uma coisa impressionante, uma das coisas mais lindas que tem nesse livro. E o Emmanuel pergunta para Jesus: mas é só as pessoas que são católicas que vão ser atendidas, né? As preces, tá? E Jesus fala: não interessa de onde você vem, você pode ser protestante, budista, né? Muçulmano, qualquer coisa, você pode rezar com fé, que, presta atenção, a minha mãe trará as suas preces para mim. Tá vendo esse pessoal tudo evangélico lá? Jesus, tá... Sim, Jesus vai te ouvir. Nossa Senhora, da qual você vive gozando, fazendo troça, ela pega a sua prece e leva para Jesus, Jesus te atende. Então é bom para tu aprender. Não é uma questão de ser a favor dessa religião, não. Leia lá. A coisa é de uma veracidade tão impressionante, mesmo porque, com 10 anos de antecedência, já Nossa Senhora descreve o genocídio que aconteceu em Ruanda. Então, agora diz que no Brasil, veja, as pessoas... O nosso governo se preocupa com coisas fundamentais. Agora baixaram uma lei que obriga o uso da flexão de gênero na designação das profissões.
para não dizer que as mulheres são discriminadas. Então é o seguinte, eu antigamente era jornalista, agora passo a ser jornalista. Assim como a senhora presidente não é presidente, ela é presidenta. Ela é presidenta e eu sou jornalista. Tá bem? Veja os assuntos fundamentais que ocupam os nossos legisladores. Que seria da nossa vida sem esses filhos das putas que pensam no nosso bem-estar dia e noite? É um negócio impressionante. Agora, você vê, outro dia me trouxeram um artigo aqui do Marcelo Coelho, o Coelhinho da Folha, né? E ele leu o livro, aí saiu o livro do Russell Kirk sobre a mentalidade conservadora e deram um exemplar para o Marcelo Coelho. Então ele descobriu que existe a mentalidade conservadora, né? E ele disse, olha que coisa mais esquisita. O livro do Russell Kirk é muito interessante. À medida que eu li, eu fui notando contradições e maluquices em tudo isso, né? Mas vou comentando aos poucos, né? Olha só, quer dizer, ele acabou de tomar conhecimento do pensamento conservador americano. E ele já, não, tem maluquice, claro que parece maluquice, meu filho. Eu, quando era ignorante como você, 40 anos atrás, eu a primeira vez caí nos autores conservadores na minha mão, eu também pensei, não, isso aqui é esquisito, né? Tudo é esquisito para o caipira ignorante, meu filho. Quanto mais burro e iletrado você é, mais as coisas lhe parecem esquisitas. Você pega um caipira lá do meio, sei lá, do Amazonas, e leva para Paris para ver a Torre Eiffel, vai dizer que esquisito. Leva no Museu do Louvre, vai, que coisa esquisita, né? Então, pro caipira tudo é esquisito, porra. Agora, no Brasil, vocês veem, o que eles sabiam do pensamento conservador americano? Nada. Não fizeram aquela porra daquele dicionário crítico do pensamento da direita. 140 autores pagos pelo governo. Você procura lá os autores fundamentais do conservadorismo, não tem nenhum. Russell Kirk, por exemplo, não está lá. Então, isso quer dizer que o aparato universitário brasileiro está lá para esconder as coisas de você. Ou esconde porque o professor também não sabe, ou porque ele acha que não é bom falar daquilo. Então, você vê, o pensamento conservador americano é uma coisa de uma riqueza que não termina mais. São milhares e milhares e milhares de obras da mais alta importância, que constituem, para metade da nação americana, o tecido do seu pensamento diário. É o que orienta os caras na hora de votar. Faz 50 anos que é assim, mais de meio século. No Brasil acabou de chegar e está lá o Marcelo Coelho. É esquisito. Ora, e diz que isso é um jornalista. Caralho! E por que as pessoas... Elas me perguntam, o que você pensa disso? E por que eu tenho que pensar nessa merda? Peraí, tem alguém no telefone. Alô, quem é? Alô, professor Olavo? Fale bem alto, por favor. Ô, professor Olavo? Eu? Opa, aqui é Rodolfo, da Escola Católica de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Rodolfo, tudo bem? Queria fazer um velho pedido de leitura, professor. Você poderia buscar algum livro que pudesse contestar o pensamento de Felipe Arrier sobre aquele conceito absurdo do direito de família? Peraí, você pode repetir? Eu estou ouvindo mal. Fale bem alto, por favor. O senhor poderia me indicar algum livro que pudesse contestar Felipe Arrier? Felipe Arrier, você quer dizer o historiador francês? Isso. É Arriès o nome dele. Que aquele é com acento grave, Então é Arriès. Ele fala sobre várias modalidades de família e eu estou vendo que ultimamente os psicólogos, os psicólogos brasileiros utilizam muito ele como justificativo para essas novas modalidades de família revolucionárias. Bom, é claro, vamos dizer, a instituição da família é de fato muito variada. Você tem várias composições. Né? Agora, uma família composta, tá certo? De dois homens, que um é o papai e outro é a mamãe, né? E um monte de filhinhos de sexo indefinido, isso nunca existiu, porra! Então agora os caras ficam inventando, vamos dizer, a variedade da instituição familiar no mundo inteiro.
por mais variado que seja, ela é baseada na diferenciação dos papéis de homem e mulher, que são os papéis que eles têm na geração das crianças. Então, é a variação dentro do limite. Agora, os caras usam isso, vamos dizer, como esse tipo de pensamento que é puramente analógico, né? Quer dizer, não tem respeito pela realidade. Você pega uma semelhança e transforma numa identidade. E é assim que os caras fazem, porra. Então, você não precisa contestar o Philippe Ariès. Philippe Ariès, por mais que você discorde, ele é um historiador muito sério. Né? Não se trata do Philippe Ariès, trata-se da estupidez de gente que vê que existe. Existem vários tipos de família. Mas é claro que existe. Eu mesmo, por exemplo, eu vi, né, na minha vida a mudança da antiga família, a família patriarcal, que era a família que tinha um monte de gente. Tá? Então tinha, não um patriarca, na nossa família tinha vários, os mais velhos, que eram os meus tios, tá? Eram os chefes da família. Né? E morava sempre um bando de gente junto, tinha lá tio, prima, agregados, etc. Eu vi a passagem disso para a família nuclear moderna, que é o papai, a mamãe, o filhinho, um cachorro e uma televisão. Né? E eu vi a merda que isso deu. Porque o pessoal antigamente, que era família grande, era todo mundo feliz, estava todo mundo sempre rindo. E quando virou essa família nuclear moderna, virou só tristeza, é só recriminação. Eu nunca via naquele tempo ninguém reclamando da família. Né? Ninguém. A família era o lugar onde você se realizava, era o campo da sua liberdade, não tinha variedade, todo mundo tinha o direito de ser diferente, a gente curtia as diferenças, até os loucos da família. Tinha cara, na minha frente, tinha um sujeito que era delinquente. A moda era roubar, encher a cuca de maconha, pegar umas garotas, roubar um carro, dar um rolê com o carro, comer as garotas, depois largar o carro em qualquer lugar. O cara fez isso 2, 3 vezes e foi pra cana. Todo mundo aceitava ele na família, gostavam dele. Dizia, porra, não faça mais isso, você vai se fuder. Então, não tinha nada de discriminação. Tinha cara viado? Tinha. Nunca ninguém reclamou, era só mais um dentro da família, tinha 40, 50 pessoas lá. Agora, se vira a família nuclear, só papai, mamãe, cachorrinho e televisão, então o negócio complica, meu filho. Então os caras falam, precisa acabar com a família patriarcal. Peraí, não existe mais família patriarcal, o que tem agora é a família nuclear moderna. O patriarcado já acabou, e as suas liberdades acabaram junto com o patriarcado. Vocês não estudam história, eles são qualquer coisa de patriarcado, porra. Quer dizer, a ignorância medra e abunda, viu? Puta merda. Né? Peraí, fale muito mais alto. Sabe o que é muito mais alto? Grite. Uma outra indicação também seria com relação à ação da KGB hoje, né? Depois aí da queda da União Soviética. Você procura o seguinte, para começo de conversa. Sobre o negócio de KGB, aqui tem um autor que chama-se Edward J. J-A-Y Epstein, E-P-S-T-E-I-N. Tudo que esse cara tem escrito a respeito é muito importante. Inclusive ele fez uma biografia do James Jesus Angleton, que era o grande investigador da contra-espionagem da CIA, e que terminou muito mal. Por quê? Isso aí, 40 anos atrás, ele dizia, olha, tá cheio de gente da KGB aqui na CIA e no FBI. E por dizer isso, acharam que o cara era louco, demitiram, acabaram com a carreira dele e fizeram um monte de livro, de filme, tudo queimando a reputação do desgraçado. Passados os 30 anos, o que aconteceu? Porra, descobriram mais um fulano do outro, 3, 4, 5 da KGB infiltrado. E o Epstein é o cara que refez a pesquisa histórica, diz, olha, o Angleton tinha razão, loucos éramos nós, porra. E é sempre assim, né? Então procura o Epstein. Outra coisa que eu te recomendo é o livro, agora esqueci o nome do autor. Puta vida. É o livro chamado Blacklisted by History, que revê a história do senador John McCarthy e mostra que todos aqueles sobre os quais o McCarthy lançou uma suspeita eram de fato agentes soviéticos. Só que isso apareceu 40 anos depois da morte do cara. Então, todo mundo fez a caveira do sujeito, dizendo, não, ele fez acusações injustas, ele não acusou ninguém injustamente, ninguém.
Só que a coisa apareceu agora, só que esqueci o nome do autor. O livro chama-se Blacklisted by History. Procura, você vai entender muita coisa a partir daí. Então, peraí, tem outra pessoa aí na linha. Alô, alô, quem é? É, Roberto, eu moro aqui em Connecticut. Roberto, de Connecticut, tudo bem? É um prazer enorme falar com você, Olavo. Prazer é meu. Eu tenho uma pergunta. Primeiro eu quero dizer que você tem ajudado muito. Eu até postei um vídeo no YouTube dizendo que eu entendo de comunismo. Depois que eu comecei a ouvir suas palestras, eu descobri que eu não entendia porra nenhuma de comunismo. Obrigado, eu também um dia tive que descobrir isso, porra. Eu descobri que realmente a coisa é muito mais profunda do que eu achava. Eu sou um voluntário, eu sou um exilado voluntário como você também na América. Eu já tentei, voltei pro Brasil 3 vezes, não consegui me readaptar. Não dá mais, não dá, aquilo virou um hospício, porra. Eu tenho uma pergunta, Olavo. Diante da situação, você acha que a gente tem que perder a esperança que as Forças Armadas não vai fazer mesmo mais nada? Olha, quer saber? Já deviam ter feito há muito tempo. A primeira coisa que devia fazer, quer dizer, esta campanha. A esperança de que as Forças Armadas façam alguma coisa diante do clima pesadíssimo que está o Brasil? Olha, eu não tenho esperança de nada com relação ao Brasil. Nada. Eu acho que a única coisa que dá para fazer no Brasil é tentar educar as pessoas, criar uma nova elite intelectual para que ela daí eduque outras pessoas e por círculo concêntrico a coisa vai crescendo. Mas isso é para daqui 30, 40, 50 anos. É a única coisa que dá para fazer, é o que eu estou fazendo. Agora, eu não acredito em político, eu não acredito em Força Armada, eu não acredito em ninguém no Brasil. Quer dizer... Mas a Força Armada está sabendo do perigo que o Brasil está exposto, né, com o PT. E essa ligação Irã, Venezuela, Cuba, FARC, MST e etc. Olha, eu já não... sabe, os fatos eles conhecem, mas a avaliação que eles fazem... Eu acho assim, eles têm aquele negócio, eles têm medo de ter medo, tá entendendo? Então é aquele negócio do senta que o leão é manso. Faz 40 anos que eles estão dizendo que senta que o leão é manso. Agora você senta e tem lá, né, a piroca do leão esperando você. Você está sentado na piroca, né, você sente alguma coisa esquisita ali, mas não sabe o que é e não quer saber. E eu vejo que essa milicada está assim há muito tempo. Porque quando eu fazia aquelas conferências para eles, há 15, 20 anos atrás, eu já expliquei tudo, já dei toda a dica, falei, olha, o que vai acontecer é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Aconteceu tudo igualzinho, mesmo assim, ainda tem gente que não quer ver a gravidade da situação. Eu agradeço muito sua atenção, muito obrigado, Olavo, e continue com esse trabalho, você está ajudando muita gente a se instruir mais, porque a gente sempre acha que sabe o suficiente, e de repente, quando começa a escutar você, eu tenho puxado todo o arquivo de todos os vídeos que você tem feito, e eu descobri que eu não entendia porra nenhuma de comunismo. Olha, a gente tem que descobrir a nossa ignorância, é a primeira obrigação que nós temos. Todo dia eu acordo e vejo que até a véspera eu era um trouxa. Todo dia a gente tem que descobrir isso. Tá? E, peraí, acho que será o nosso tempo acabou? Nós temos 4 minutos, então é isso. Volto, apelo a vocês para que vejam o vídeo, procurem o vídeo of Marian Apparitions in Quibejo, K-I-B-H-O. Põe Quibejo no YouTube, já vai aparecer um monte de coisa. Isto vai mudar a sua porca vida, tá, não? Porque sem a gente ter a dimensão da imortalidade, da vida eterna, a gente tem uma visão errada, a gente vive numa escala falsa. Isso é importante, né? Se querem saber, mas isso tem fundamentos, leiam o livro do Frank J. Tipler, físico, que chama-se The Physics of Christianity. Diz que há uma tradução brasileira ou portuguesa disso. Não deixem de ler isso. Tá certo? Então, esse negócio de materialismo, isso é burrice, gente, burrice. Eu sei que quando a gente descobre outra dimensão da vida eterna, é assim, de fato, é como se você passa. Mas que você está vivendo num filme, você só existe no celuloide, você é bidimensional, de repente você passa para a tridimensionalidade. Você fica no começo você fica desorientado, como eu estou desorientado até hoje, depois que percebi este negócio. Né? Eu estou tentando me adaptar à dimensão, né, da vida eterna, tentando assim rever os meus pecados, a minha vida, etc. Mas tem hora que eu esqueço, volto a ficar burro como antes. Entendeu? É uma luta, gente, mas como dizia o Padre Pio, reze, tem esperança e não se preocupe. Então vamos continuar e, se Deus quiser, todos nós seremos salvos e iremos para a vida eterna com Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima.
Então, até a semana que vem. Muito obrigado.